Meus queridos irmãos, amados amigos que nos acompanham aqui por esse canal, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Na última aula nós trouxemos aqui um resumo sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano, assim como o espírito. E a alma, ela possui 3 atributos principais, que é o intelecto, os sentimentos e a vontade. Então, hoje, mais 2 aulas seguintes, nós vamos comentar de maneira detalhada sobre esses 3 atributos da alma. O intelecto, ele está relacionado com a razão, com a mente. É aonde ocorre a criação dos pensamentos. Podemos dizer que os pensamentos é o útero da alma. É onde é criado ali aquilo que nós iremos praticar. Os pensamentos, eles formam na parte interna, na parte biológica do cérebro, através de influências, na parte psicológica, que está relacionada com as emoções, com as experiências, está relacionada com os planos que nós fazemos. E também, nessa parte interna, nós temos a parte espiritual, que pode ser influenciada pelo espírito e também por forças malignas. Então, os pensamentos, eles têm essas 3 fontes internas. Fonte biológica, que todo homem, ele é um ser pensante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós vamos ver que, através dos pensamentos, o homem tem um tribunal moral na sua mente, que nós chamamos de consciência, que é o discernimento do bem e do mal. E o homem também, ele pode ter os seus pensamentos influenciados por atitudes ou no campo externo, relacionado com o ambiente social, com o contexto que estamos vivendo. Então, os pensamentos, eles podem serem bons ou maus. Eles podem ser puros e também impuros. Podem ser corretos, mas eles também podem ser incorretos. Então, dentro da mente, os pensamentos é uma arena de batalha na vida do cristão. E nós precisamos dominar a nossa mente, controlar os nossos pensamentos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque quando nós estudamos o homem, nós sempre partimos ali do Gênesis. Então, a antropologia, que é o estudo do homem, o homem é formado de corpo, alma e espírito. Nós vamos ver que a sua natureza é tricótoma, em 3 partes. E nós sempre voltamos para o livro de Gênesis, porque nós somos reflexo de Adão, o primeiro ser criado. Então nós trazemos esse reflexo, e em Gênesis nós vamos encontrar a base teológica para o estudo do homem. Então,
Deus havia dado uma ordem ao homem para que não comesse ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, nós vamos ver que no diálogo ali entre Eva e a serpente, ela foi influenciada e os seus pensamentos, eles tenderam para um caminho errado de desobediência. Ela viu que a fruta, né, era boa, agradável para se comer. Logo, ela colocou na sua mente, isso não vai fazer nenhum mal. Então, a partir da queda do homem, nós vamos ver que os pensamentos, eles foram, né, podemos dizer, desvirtuados, corrompidos pela força do pecado. Por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 55, ele vai falar, né, que Deus, falando para o seu povo, né, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus estão mais elevados. E Paulo vai recomendar à igreja de Filipos, os filipenses, que está no texto áureo, ele fala, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então esse pensai, Paulo, ele traz aqui uma afirmação imperativa, né? Que essas coisas precisam serem buscadas para que nós possamos controlar a nossa mente com a ajuda do Espírito Santo, refletindo nessas boas atitudes para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, os pensamentos humanos é onde são criados os planos, as estratégias, né? Através de informações que nós recebemos, de meditação dessas informações, através de imagem, de visões. E se o homem não tiver em perfeita comunhão com Deus, para que a sua mente seja levada cativa, para que a vontade de Cristo venha reinar, ele pode caminhar por um caminho pervertido e cheio de iniquidades. Nosso comentador, ele comenta aqui que quando a mente ela não é dominada, quando ela não é alimentada por esses sentimentos que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo que podem surgir pecados gravíssimos, como violência, imoralidades sexuais, mentira. Porque quando Jesus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, o coração que é colocado aqui não é o órgão sanguíneo que bombeia o sangue, mas aqui, né, é a mente. Então a boca fala daquilo que a mente está cheia, do que a mente pensa, os nossos pensamentos. Então por isso que em tudo nós temos que buscar o quê? Pensamentos, coisas que alimentam a nossa alma, o nosso espírito, de uma maneira que o nome de Deus possa ser glorificado em todas as coisas. Sabemos que há boas técnicas humanas do controle do pensamento, mas a maneira do homem ter os pensamentos controlados, ele precisa de recursos espirituais para neutralizar a força do pecado, os pensamentos malignos. Então ele precisa de disciplina, precisa de leitura da palavra de Deus, de meditação, de oração, de comunhão com o Espírito Santo. E a mente, ela precisa também de descanso, assim como o corpo.
Então nós vamos ver que o nosso comentador coloca aqui Jerusalém e Betânia. E o maior exemplo que nós temos de descanso é da própria pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que ele separou momentos para descanso. Então o homem precisa de momentos para descanso, não só do corpo, mas também da alma, dos pensamentos, que é onde é criado todo o planejamento daquilo que nós vamos agir, nós vamos praticar. Então, nós precisamos ter o controle da mente através de recursos espirituais, porque a mente é uma arena intensa de batalha, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Então, Paulo, quando ele escreve aos Efésios, Paulo fala dessa batalha espiritual, ela é real. E o inimigo ele lança dardos inflamados. E para combater, para desviar desses dardos inflamados, nós precisamos o quê? Do escudo da fé. Ter a confiança em Deus, ter o capacete da salvação, para guardar o que? A nossa mente, os nossos pensamentos, dentro do centro da vontade de Deus. Então precisamos controlar as informações que nós recebemos, o controle sobre as redes sociais, sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que nós estamos vendo, nós estamos sentindo. Então nós precisamos focar a mente em coisas que edificam e procurar relacionamentos saudáveis. Então purificar no que a nossa mente, né, daquilo que não agrada a Deus. Então, para viver uma vida equilibrada, nós devemos deixar que o Senhor renove a cada dia o nosso homem interior, renove o que? A nossa mente, os nossos pensamentos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre isso. A renovação da nossa mente. E o único que pode renovar de uma maneira eficaz é o Espírito Santo. Porque a mente é um campo de batalha. E Jesus disse que o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a nossa mente ela precisa ser guardada pelo poder de Deus, pela manifestação do Espírito Santo. Porque o inimigo ele lança dardos. Nós vamos ver que a própria natureza carnal ela batalha contra as coisas espirituais. Nós precisamos, nessa batalha, sermos vigilantes, para que possamos preservar o que? Uma saúde mental nesses dias tão trabalhosos em que nós estamos vivendo. Então, até uma próxima oportunidade, uma próxima aula, que nós vamos estar falando sobre as emoções e os sentimentos, a batalha do homem interior. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, fique na paz.